A gente vai assistir hoje um documentário juntos. Apocalipse nos Trópicos é o nome. É um documentário de 2024, eu acho que veio para Netflix agora em 2025. É um documentário focado em como o movimento evangélico abriu caminho para a presidência de Jair Bolsonaro e fala sobre uma ameaça de uma teocracia nacional. Por que é que isso me interessa? Primeiro, porque eu sou evangélico e sou um comentarista do mundo evangélico. Em segundo lugar, porque eu sou uma pessoa que tem pós-graduação em economia política e sou interessado nesses contatos entre evangélicos e a política. Em terceiro lugar, eu escrevi, sem nenhuma modéstia, o principal livro sobre religião e bolsonarismo que a gente tem em português, tá? Bom, quiçá no mundo. O principal livro sobre bolsonarismo e religião, quem escreveu foi esse que os fala. Se chama Religião do Bolsonarismo, você consegue lê-lo no Kindle Unlimited. A gente colocou no Kindle Unlimited para ser um livro fácil. Esse livro é citado e referenciado em paper, TCC de Direito, de Sociologia, em dissertação de mestrado, tese de doutorado. É um livro que já se tornou um livro bem clássico aí pra assistir essas coisas. Tem entrevista na Folha sobre isso. E aí, muita gente tem me perguntado o que é que eu achei do Apocalipse nos Trópicos. A mais na verdade é, não sei, porque não assisti. E vou resolver esse problema com vocês. Vou começar dizendo o seguinte, eu já tenho um preconceito negativo, sem não ter visto. Então assim, sou do time não vi e não gostei? Um pouquinho. Por quê? Porque eu vi o Democracia em Vertigem, da Petra, e achei muito ruim, tá? Achei muito ruim o Democracia em Vertigem. E aí é um outro documentário dela, eu já vou com algum preconceito, porque eu não gostei da obra passada dela. Mas, vamos assistir juntos e vamos ver. Vai que, né? Às vezes você não gosta de um material de uma pessoa e depois gosta de outro material. Então vamos ver. Essa cidade foi desenhada como uma visão do futuro do Brasil. Ela almejava romper com séculos de tradição colonial, com o desejo de iniciar uma verdadeira democracia, mais igualitária, mais justa. Eu aprendi diferente na escola, né? Na escola, eu aprendi que Brasília foi criada para afastar o poder do povo. Vocês aprenderam isso na escola também? Porque na escola eu aprendi isso aí, tá? Ensino fundamental e médio era que criaram Brasília porque era longe de tudo, longe de todo mundo, né? Então, fica mais difícil de você encontrar e ter contato com os poderosos, né? Você imagina que se fosse no Rio de Janeiro, hoje em dia, ou em São Paulo, a sede, né, da capital do nosso país, esse pessoal tinha paz? Não tinha não, cara. Imagina se aquelas movimentações que aconteciam na Paulista fossem em frente ao Palácio dos Três Poderes. Ah, meu irmão, cá entre nós a gente já teria tido uns 78 de janeiro, tranquilamente. Né? Bom, mas vamos lá. E o cimento que a manteria de pé era uma fé. Não em Deus, mas nas ideias igualmente abstratas de progresso e democracia. Eu acho muito legal que ela consegue falar uma coisa extremamente pesada sem perceber, né? Ela disse que o que mantém Brasília de pé é uma fé. Uma fé nacional, no caso, né? A gente tem uma fé que se expressa politicamente. Quando eu escrevi o livro Idolatria Política, que é baseado em minha dissertação de mestrado, você consegue encontrar aí na internet também pra comprar, é um esforço para mostrar muitas vezes como certos nacionalismos são fé. Você tem uma fé, você tem um ideal social e político que se expressa não apenas como um interesse, né, de bem-estar social ou de administração do bem público, mas é uma devoção. É uma devoção a um tipo de visão de mundo que se expressa religiosamente. Se os evangélicos serão criticados aqui pelo modo como a fé se expressa na política, e eu já levanto aqui o ponto da Petra, tá? Nós temos uma fé também, laica, no progresso. Existe uma fé que se expressa, não uma fé teísta, mas uma fé nacional. Por que é que a fé cristã, às vezes, é menos benquista na esfera pública, mas uma fé deísta, uma fé ateísta, são fés que são permitidas na esfera pública? Porque a gente não tem neutralidade religiosa na esfera pública. A gente tem várias fés em conflito. Por que é que uma pode e outra não? Né? E o que o senhor acha que vai acontecer com a democracia brasileira? Na verdade, olha só, está declarado a queda do governo do ímpio. A nação brasileira está vivendo um momento novo. Eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque a guerra não é contra homens, a guerra é espiritual. Ah, cara, sei não, viu? Usar o Daciolo como representante de qualquer coisa é doloroso. Porque o Daciolo é uma figura icônica, assim. Todo respeito ao Daciolo, não quero xingar o Daciolo, falar mal do Daciolo, todo respeito ao Daciolo como pessoa, mas o Daciolo, ele não representa uma filosofia. O Daciolo, ele não representa uma forma de enxergar. O Daciolo, ele é claramente uma pessoa que não tem um preparo e um traquejo social. Entendeu? O Daciolo é um cara que claramente não tem um traquejo social, uma capacidade teórica pra discutir o que quer que seja. Entendeu? Em termos políticos. Então, colocar o Daciolo pra falar, cara, é complicado, cara. E claro, você tem aqui uma expressão de fé pentecostal. É uma fé pentecostal, eles estão orando pra que Deus
guie essas pessoas. Ela fala uma coisa aqui no começo também que eu acho muito esquisita. Ela fala que, as crises agora estão fazendo o brasileiro descrer na democracia. Cara, a gente teve um golpe militar lá nos anos 60 que foi clamado também pelo povo. Se você chama de contra-golpe, o regime... Cara, foi um golpe, tá? O golpe militar é um golpe militar. Aqueles desgraçados ficaram no poder por vários anos. O golpe militar de 64 foi conclamado pelo povo também. O povo quis, pediu, ia na rua pedir golpe de 64. Então assim, o brasileiro descrer na democracia não é uma coisa nova. Descrer na democracia é uma coisa que faz parte quase que da natureza humana, porque a gente descrê, a gente simplesmente descrê, ponto. Assim como existe uma fé nacional e política, existe muita descrença também, muito ateísmo político expresso por aí. Então as pessoas descreem, não é novidade descrer na democracia. Eu sou um democrata, republicano, acredito piamente, né, que a democracia é a melhor forma de governo que a gente inventou até agora, mesmo com todos os seus defeitos, mas duvidar dela e descrer na democracia é uma coisa muito comum, né? Ninguém que tenha juízo consegue crer na democracia com muita força, né? Com muita energia, né? Por mais que a gente deva defendê-la e querê-la, mais que qualquer outra coisa. Mas a gente a quer porque é o jeito, é o que tem. É o melhor arranjo que desenvolvemos. Não é nenhum outro arranjo pode ser melhor do que esse no momento. Ao menos ninguém inventou ainda. Complicado. O Paulo vai dizer, né, que aqueles que falam em línguas não deveriam estar fazendo isso sem interpretação e tal. E aí a gente tem aquele velho problema, né? Ao invés das línguas estranhas, vocês acreditam que esses labachores aqui é línguas estranhas, não é? Se eles acreditam que isso é uma expressão das línguas lá de 1 Coríntios, o que eu não acho que é, tem vídeo aqui no canal explicando isso, eles deveriam não estar falando isso em público, não é? Se não existe interpretação, se não tem ninguém pra interpretar, por que é que eles estão falando isso em público? Não deveriam estar. Mas aí, o que acontece? Os ímpios estão aí, vendo eles falando muito de labachúrias, sem interpretação, o que é que Paulo diz? Que eles vão achar que eles são tudo doido. E aí o que acaba acontecendo? Eles estão sendo aqui representados com respeito? Não. Estão sendo representados como um grupo radical, com práticas esquisitas, que ninguém compreende, e eles acabam dando munição pra isso, né? Quando ficam expressando o seu pentecostalismo dessa forma aqui, que vai contra, claramente, o que 1 Coríntios vai dizer, não é? Essas manifestações de línguas, como se fosse uma coisa para o mundo ver, né? É complicadíssimo. A casa do povo, a espécie humana sempre legislou, pro bem e pro mal. O Congresso, nessa sala, promulgou uma das constituições mais progressistas do planeta. Afastou 2 presidentes e votou para chancelar o início e, depois de 21 anos, o fim de uma brutal ditadura militar. Houve grandes conquistas e erros colossais. Mas as ações partiam sempre de nós, humanos. Então, o que estava acontecendo aqui me parecia muito estranho. Eu estava assistindo a um apelo enfático, feito para que as rédeas do governo fossem entregues a uma entidade distinta. Então, aí acaba que é uma falta de informação grande da Petra Costa também, tá? Porque aqui é um negócio complicado. Essa relação entre política e religião é o que a política sempre foi, Petra, tá? Sempre foi. Se você olhar qualquer material de antropologia da religião, vai pra Mircea Eliade, vai pra Rudolf Otto, você vai descobrir que o próprio Mircea Eliade, ele vai argumentar que ao redor de toda cidade, de toda polis, há um marco zero que é religioso. A religião sempre foi a fundadora da política. De forma que o poder político sempre foi um poder retirado da religião. Por isso que os líderes políticos sempre, ao longo da história da humanidade, eram representantes dos deuses. Sempre foram. Era assim na Roma Antiga, passou a ser assim no período pós-cristão, você pensa no direito divino dos reis, você sempre teve uma relação muito íntima entre religião e política. Quando foi que isso acabou? Isso acabou com a criação do Estado laico nas democracias protestantes. Não faz 2, 3 séculos. Então quando ela vê isso e diz, nossa, muito estranho, estou vendo uma coisa muito estranha, você tá vendo o que o mundo sempre foi. Ele só não o foi, ele só não o está sendo a partir de uma conquista política e social muito recente que criou o Estado laico. Eu tenho minha plaquinha aqui, ó, eu adoro essa bandeira aqui. Estado laico, graças a Deus. Que foram os protestantes que inventaram o Estado laico, muito modernamente. Então essa preocupação dela, nossas pessoas estão pedindo para que a política esteja nas mãos de uma outra entidade, uma coisa muito estranha. Ô, Petra, estranho é a gente ter Estado laico. Estranho é ter Estado laico. Eu sou a favor do Estado laico. Tá aqui, ó, Estado laico, graças a Deus. Mas essa é uma conquista extremamente recente para a humanidade. Então esse espanto dela demonstra um desconhecimento de toda a história da relação entre política e religião, que sempre foi o padrão. Ora, eu acho que não deve fazer algumas décadas que o imperador do Japão ainda era representante da deusa Amaterasu. 1946. Entendeu? O imperador do Japão só deixou de ser representante da deusa Amaterasu, a deusa do sol, após a Segunda Guerra Mundial. Isso é o padrão. E essa mudança foi oficializada na Constituição de 47, não é? Do Japão, que redefiniu o papel do imperador. Pô, meu irmão, aí a mulher não sabe o que tá falando.
entendeu? Tá só espantada com o mundo como ele sempre foi, né? Infelizmente. Quando eu cheguei nesse evento, a alguns metros do Congresso, eu não entendi bem o que eu tava testemunhando. Vamos receber o pastor Silas Malafaia. Quero começar dizendo o seguinte, porque isso aqui pra mim é uma declaração muito forte. Ela tá fazendo um documentário, ela tá filmando um culto pentecostal e ela tá dizendo, olha só, eu não entendi bem o que eu estava testemunhando. Pra mim esse é um dos grandes problemas do mundo secular, tentando interpretar os religiosos e aí fazendo um outro trabalho que é interpretar a relação dos religiosos com a política. Eles não conhecem as nossas categorias, não sabem o que é que nos motiva, não entende a nossa linguagem, não sabe o que é que tá por trás das decisões. E eu falei isso pra gente de jornal grande. A ombudsman de um jornal grande aqui do Brasil, não vou dizer nada pra também não expor ninguém, me procurou em São Paulo recentemente, me pedindo pra comentar sobre o modo como os evangélicos eram representados no jornal e tal. E eu pude passar uma ou 2 horas lá conversando, e eu pude dizer, vocês não entendem as nossas categorias, não fazem a menor ideia do modo como a gente pensa, do modo como a gente vive e vê e pratica a nossa fé. E aí vocês querem discutir a gente. Eu meti a cartada do identitarismo inverso já. Se a pauta é racismo, vocês botam um negro pra falar. Se a pauta é sobre mulheres e feminismo, vocês botam uma mulher pra falar. Quando a pauta é sobre evangélicos, vocês colocam um sociólogo de esquerda pra falar. Então por que é que a gente não tá falando? A gente não tá pensando a respeito. Não é que a gente que tá tendo espaço pra discutir as coisas. Não tem, né? Normalmente não é. Normalmente a gente tem um cenário em que quem discute as categorias da nossa fé são outros, são ateus, seculares, nunca são os cristãos. Aqui a gente tem uma pessoa que aparentemente não tem traquejo pra entender o ambiente cristão, querendo discutir cristianismo, não só discutir cristianismo, ela começa o documentário sem entender um culto evangélico. Por que você deve votar em Bolsonaro para presidente da nossa nação? Cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro que é marcado na reserva indígena para quilombola. Com verdade, nós estamos fazendo uma nova forma política no Brasil. Essa história de Estado laico não, é Estado cristão. O Estado laico sim. Sabe o que é um Estado cristão? É um Estado laico. Após protestantismo, a gente já entendeu que a forma cristã de enxergar o Estado é de forma laica. É uma conquista protestante, o Estado laico. A Petra faz aqui um joguinho muito, muito interessante, né? Ela coloca o Malafaia dizendo que o Bolsonaro tem aquilo que é mais importante para nós cristãos e coloca ele com um monte de fala maluca, bem radical, que parece anticristã. Todo mundo vai ter uma arma dentro de casa. É engraçado que os evangélicos foram massivamente contra porte de arma. Os evangélicos foram massivamente a favor da campanha do desarmamento. Sabia disso? Ser evangélico, há poucas décadas atrás, era ser a favor da campanha do desarmamento. Agora a gente mudou de lugar do espectro político, né? Eu sou a favor de uma política de armas mais aberta, tá? Totalmente a favor. Eu não tenho problema com isso, não. Mas o Bolsonaro é um homem, claro, de linguagem extremamente violenta, de petralhada, não sei o quê. Esse tema de demarcação de terra indígena não é um tema que eu domino. Não tenho domínio desse assunto. Não conheço muito, nunca estudei muito. Não vai ter mais demarcação pra indígena ou quilombola. Minhas posições é senso comum. Então, se é senso comum, então não tenho muito o que dizer a respeito disso. Mas que o Bolsonaro é um cara de falas malucas é normal. O juiz federal Sérgio Moro acaba de determinar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do nada o Lula aparece aqui como um herói, né? O homem que tirou todo mundo da pobreza, acaba que já fica claro aqui que tem um viés o documentário. E claro, o documentário pode ter viés, não tem problema não. É só saber que tem um viés. O viés aqui é pró-Lula, que o Lula é colocado como herói aqui. Só não sabia. Apocalipse nos trópicos. Apareceu aí, hein? Eu sabia pouco sobre a fé evangélica. Eu só sabia que em qualquer cidade do Brasil, onde não tem hospitais, nem ruas pavimentadas, tem sempre uma igreja evangélica. A teologia da libertação escolheu o pobre, mas o pobre escolheu o neopentecostalismo. Você vai em qualquer favela do Brasil, e aí a gente tem os dados do IBGE dizendo isso já pra gente, a religião do brasileiro pobre é o protestantismo pentecostal. Pode dizer o que quiser, a cara do brasileiro, a cara da religião do Brasil, a cara dos protestantes no Brasil é uma mulher preta da favela. É a religião do preto, é a religião do pobre, é a religião da mulher. É o protestantismo. A gente está cumprindo um papel social muito importante, até para aqueles que não têm fé, que não concordam com a nossa fé, podem ver o papel social que a gente compõe ali, né, pra este mundo. A minha formação laica não estava me ajudando a decifrar os sinais ao meu entorno. Eu sabia o que era a Revolução Russa e a fórmula do oxigênio, mas nada sobre Paulo, João de Pátmos ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Era como se compartilhássemos a mesma terra, mas falássemos línguas completamente diferentes. É bom que ela reconhece, né? Que a língua é completamente diferente. O idioma é outro. Eu finalmente começo a estudar a Bíblia. Só falta ela me dizer que foi fazer curso com, sei lá, com Ed René. Uma coisa assim. Tomara que não. Nos últimos 40 anos, evangélicos cresceram de 5% para mais de 30% da população brasileira. O que está em curso aqui
é uma das mudanças religiosas mais rápidas da história da humanidade. Não, pera aí. Uma das mudanças religiosas mais rápidas da história da humanidade? Calma lá, meu patrão. Da humanidade? Vai me dizer que é maior do que, sei lá, a conversão da cidade de Nínive? Vai me dizer que é maior do que as cruzadas? Vai me dizer que é maior do que a reforma protestante? Calma lá, minha filha. Uma das maiores mudanças da história da humanidade. Eita! Você só não conhece a Bíblia, não. Você também não conhece a história da religião, né? Tem que a religião, baseada na fé e na generosidade dos seus fiéis, vem sendo moldada por alguns de seus líderes para se tornar uma força política sem precedentes. Não, calma aí, gente. É um sensacionalismo dramático absurdo, né? Sem precedente, uma força política sem precedente. Gente, pelo amor de Deus, ao longo da história do mundo, o cristianismo já fomentou império, gente. Entendeu? O cristianismo já foi uma força imperial. O cristianismo foi uma força de dominação imperialista de outros povos. O cristianismo descobriu o novo mundo, entendeu? Aí você vai me dizer que é um negócio sem precedentes. Por quê? Porque o Bolsonaro foi eleito e o Daciolo ora em línguas no Congresso. Aí vai me dizer que é sem precedentes. É um exagero, é um sensacionalismo absurdo, gente. Calma aí. Capítulo 1. O influenciador. Clube antifeminista, que é a bandeira levantada aqui na igreja. Vocês estão no ensino médio e você que está na universidade. O que está sendo ensinado na maior cara de pau é o marxismo cultural, a escola de Frankfurt. O marxismo cultural trava uma guerra ideológica com a religião. A coisa é mais violenta do que vocês pensam. Vamos lá, tem algumas coisas aqui da fala do Malafaia. Primeiro, eu sei que ficou na moda agora falar mal do conceito de marxismo cultural, como se fosse uma coisa que não existisse. E sim, o termo marxismo cultural, eu fui aprender isso muito posteriormente, é um termo que começou relacionado a uns grupos meio doidos aí dos Estados Unidos. Mas o conceito de uma aplicação cultural do marxismo como uma ferramenta de controle social, não só de tomada violenta de meio de produção, isso existe claramente. Tá? Claramente existe. Agora, existe uma visão um pouco exagerada também, às vezes, do mundo universitário, em que a gente acaba padronizando tudo, não é? Eu fiz universidade na FEACS, que era a Faculdade de Economia, Contabilidade, Administração, Secretariado Executivo, a galera mais de mexe com o dinheiro. Irmão, ninguém tava nem aí pra marxismo, ninguém tava nem aí pra escola de Frankfurt, ninguém tava nem aí pra nada, entendeu? Tinha uma galera conservadoraça também lá. Se você vai na faculdade de Direito, em Federal aqui no Ceará, você vai encontrar um monte de gente de direita, grupos de direita. Então sim, a gente tem um ambiente hegemônico de esquerda nos grupos universitários, mas não só. Você nem sempre vai ser ridicularizado se falar contra aborto na universidade, nem sempre. Há ambientes em que, por mais que seja uma ideia majoritária dentro do corpo docente, nem sempre é majoritário dentro do corpo discente, é o corpo de alunos. Então, bom, assim, eu sei que tá certo, mas que ele tá dizendo não tá de todo errado, mas eu quero dar ao menos uma qualificada aqui pra o negócio não ser tão sensacionalista. Já que eu tô criticando o sensacionalismo da Petra, eu vou pelo menos criticar também o sensacionalismo aqui do Malafaia. Uma coisa que me irrita um pouco da direita brasileira também é o modo como parece que o discurso é todo um grande repeteco de frases de efeito, de palavras gatilho. Marxismo cultural, escola de Frankfurt, politicamente correto, e sabe, parece ter um monte de pequenas entidades do mal, assim, que a gente tem que ficar sempre citando como se fosse... Antigamente o pessoal tinha medo da Maria Padilha, do Zé Pilintra, do Tranca-Rua, do Herê, quando eu era neopeteca era assim. Agora isso deu lugar para o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, a Piaget, sabe, Paulo Freire, sabe, parece que os demônios agora mudaram, né, também assim. Então assim, às vezes eu acho meio sensacionalista demais também, mas faz parte. Eu quero ser profeta. A minha oração é que eu seja pastor de uma geração que vai mudar a história. Uma geração de obreiros valorosos, uma geração que vai transformar o mundo pela renovação do seu entendimento. É interessante que eu sei que muitos não cristãos devem achar isso um pouco absurdo, né? Nossa, a gente tá querendo colocar cristãos nessas áreas da sociedade e tal. Há pessoas que têm um desejo de domínio, isso é real, mas não é o que todos os grupos querem. As feministas não querem mais feministas no judiciário. É por isso que existe cultura de cota, por exemplo. Quando a gente fala de congresso, a gente tem que ter uma cota de mulheres nos partidos quando são candidatos. Os negros não querem mais pessoas decoloniais, sabe? Fazendo uma política negra e coisa assim. Por que é que os evangélicos não podem querer mais participação evangélica na sociedade? No primeiro momento, qual é o grande problema? Né? A pergunta é por quê? A gente quer servir melhor a sociedade e quer poder criar uma sociedade mais aberta para nós e para os outros, com mais justiça e bem-estar para todos? Excelente. A gente quer simplesmente dominar e controlar os outros? Bom, aí é um problema, se for o caso, não é? Mas por si só, porque ela não tá discutindo aqui, os cristãos querem dominar e fazer o mal, não é? Ela tá simplesmente representando o nosso interesse de participação, presença e representatividade social. É como se fosse uma coisa ruim, não é? Mas é o interesse de todo e qualquer grupo da sociedade. Esse negócio de dar opinião e pastor falar em política, 15 anos pra cá só, gente. 12. No máximo 15. No máximo 15. Isso tem 15 anos. Pra cá. Falando de Brasil, sim. Falando de Brasil, é mais recente. A gente sempre teve uma comunidade evangélica muito dualista, muito antipolítica no Brasil. A nossa nação é Deus abençoe o Brasil. Durante décadas, Malafaia apoiou vários Aqui a gente candidatos. tem o Malafaia orando pelo Lula.
Olha que maravilha, né? Malafaia foi na oração pelo Lula, pedindo aqui que o Lula seja eleito, pedindo a Deus que o Lula seja eleito. Eita, rapaz. A bancada evangélica apoiou o Lula massivamente, né? Vocês lembram disso? Messias. Jesus é o Filho de Deus, E adota a identidade nacionalista cristã que o levaria à presidência. mediante a sua confissão pública, Deus batiza ele do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bolsonaro sendo batizado e continuando católico, né? O cara é osso. Você pega o cara o cara se batizou, continua católico, fazem culto com o cara, dão ceia na mão do cara. Eu lembro quando João Calvino tem essa história famosa de que queriam que ele desse a ceia pra ímpios. Ele se agarrou à mesa da comunhão dizendo: eu prefiro morrer a dar o corpo de Cristo aos infiéis. E agora a gente tem, né, padre, pastor dando ceia, dando as coisas na mão do Bolsonaro como se cristão o fosse, né? Ai, ai. Ainda que morto viverá. Já está decretado no céu quem vai ser presidente. Ele foi o escolhido de Deus. Tem certeza que tem milhões de cristãos Bolsonaro orando por você. Milhões e milhões. Rapaz, o negócio é visualmente intrigante. Tem uma relação correta aí. A facada do Bolsonaro certamente aumentou o poder de performance e de discurso dele com a comunidade religiosa. Eu lembro que eu escrevi isso no A Religião do Bolsonarismo, que foi se acumulando essa retórica, né? Ele sangrou por nós, lembram disso? Ele sangrou por nós, era o que era dito sobre o Bolsonaro. Ele levou uma facada no nosso lugar, ele era quase um sacrifício expiatório. Mas ele foi eleito e aí tem a moça gritando: a ditadura voltou. Não é? Gente, não voltou, né? Convenhamos que não voltou. O pessoal falava muito assim: se Bolsonaro for eleito, vai ter campo de concentração para homossexual, vai ser o fim da democracia no Brasil. Foi não, né? Então ele me consta, até as pessoas são muito apocalípticas, né? E acho que apocalipse nos trópicos é isso mesmo. Tem um capítulo no Religião do Bolsonarismo que eu acho que chama A Política do Apocalipse, alguma coisa assim. Que o apocalipse foi usado como ferramenta política também na conversa, né, no discurso político do Bolsonaro. A ditadura não voltou, porque no fim das contas esses caras estão mamando nas tetas do governo há muito tempo, né, gente? Então pra que esses caras vão fazer uma ditadura? Se eles já estão tendo vida de rei, já na suposta democracia que a gente vive. Nem vale a pena tentar fazer ditadura. Vamos receber o presidente do Brasil. Esses caras amam o poder, né? Esses Malafaias, Bispo Macedo da vida amam o poder. Pra eles receber o presidente do Brasil nas suas igrejas é sempre um ato de projeção de glória e de honra pessoal, né? Tá de lado dos poderes humanos. É triste. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Por mais que esse trecho tenha ficado um trecho muito famoso por ser icônico, mas, cara, se você lembrar um pouco do texto bíblico que está sendo citado aqui, que é 1 Coríntios, é um texto sobre salvação. É um texto que fala sobre Jesus ter escolhido os pobres e os necessitados para serem salvos, e não os ricos e poderosos, para mostrar que a salvação não é por mérito humano. E aí, vê só, ele pega um texto sobre salvação e ele aplica a eleição do Bolsonaro. Um texto sobre a salvação da alma dos pequenos e aplica sobre a eleição do Bolsonaro. Como se o Bolsonaro não tivesse o apoio dos poderosos, dinheiro de muita gente rica. Conheço um monte de doador do Bolsonaro, gente milionária doando pro Bolsonaro, gente que controla grandes sistemas religiosos apoiando o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro é o fraco? É a coisa louca deste mundo, é o que não são. O Bolsonaro estava atrelado a muitos poderosos que queriam muito que ele fosse presidente, e foi. E é um texto, cara, soteriológico, sobre salvação aplicado ao Bolsonaro. É uma vergonha isso aqui. Um pastor ainda mais, né? Um pretenso pastor fazendo isso. Usando esses versos bíblicos, Malafaia inaugura um novo tipo de líder pro Brasil. Cara, eu assisti, e aqui eu vou fazer o meia-culpa, e eu vou fazer a confissão, né? Eu assisti a posse do Bolsonaro com esperança. Lembro de assistir esse vídeo com esperança. A Michelle lá traduzindo pra Libras, ele lá andando no carro. Eu estudei com o filho do Bolsonaro, estudei com o Eduardo Bolsonaro, e eu tava lá olhando e pensando: poxa, irmão, será que agora a gente vem um tempo diferente, melhor pro Brasil e tal? Eu cria muito na política econômica do Paulo Guedes. Eu realmente acreditava na política econômica do Paulo Guedes. Eu brincava que eu votei no Paulo Guedes e não no Bolsonaro. Eu dizia isso, votei no Paulo Guedes, não foi no Bolsonaro, não. Porque eu sabia que o Bolsonaro era um loucão, né? Mas assim, a gente tinha uma esquerda delirante, assassina e violenta. Tinha um cara de direita delirante
delirante de discurso violento, mas que pelo menos a época, hoje vendo em retrospecto é muito fácil, mas a gente tinha uma esquerda muito radical, falando de metralhar, matar gente, aplicar golpe, o diabo 4. E a gente tinha o Bolsonaro, que pelo menos era o único contraponto que a gente tinha aos grandes movimentos de esquerda na época, né? E, cara, eu acreditava que, olha, Paulo Guedes, eu gostava do Ricardo Vélez na época, foi o primeiro ministro da Educação. Eu conhecia muita gente do que trabalhava com o Bolsonaro, assim. A primeira formação do governo Bolsonaro, eu acho que eu conseguia pegar o telefone e falar com os 3 ministros, assim, se eu quisesse. Eu cheguei a ser cotado por gente de ministério, assim, tu não quer não vir contribuir aqui e tal. Mas eu falei que não, porque sou pastor de igreja. Mas não posso dar os detalhes nada disso não, porque é tudo por debaixo dos panos. Eu ouvi um monte de fofoca do mundo do governo Bolsonaro. O primeiro ano de governo Bolsonaro, eu ouvi todas as fofocas de Brasília por meio dos amigos que trabalhavam no Ministério do Bolsonaro. E a gente viu degringolar, né? Pra onde as coisas foram. É bem filmado, né? O negócio bonito. Bolsonaro foi acompanhado para dentro desse palácio por um movimento teocrático em ascensão. O dominionismo. Lá e vai. Agora, lá e vai. Ela vai explicar o que é dominionismo? Ela sabe, Petra Costa, minha querida. Dominionismo. Você vai me explicar o que é dominionismo, o que é teologia do domínio, vai me explicar, sei lá, o que é teologia dos 7 montes, vai me explicar esse processo todo aí. Dominionismo, que é um termo muito teologicamente localizado, né? Vamos ver o que ela vai dizer sobre isso aqui. Agora eu tô curioso. Uma teologia que prega que cristãos devem controlar todos os aspectos da sociedade. É isso que o dominionismo prega? É um pouco. No Novo Testamento, a prostituta da Babilônia aparece sentada no topo de 7 montes, que para eles representam 7 esferas da existência, desde a família até as finanças e o governo de uma nação. Eles dizem que cristãos precisam tomar esses montes das forças malignas. Com essa eleição, eles começam a cumprir a sua própria profecia, escalando até o topo, o monte mais instável, o monte da política. A representação dela não tá, é simplificada, mas é isso aí. Infelizmente, você pega assim, Theo Hayashi, Teologia dos 7 Montes, você pega essa galera dominionista no Brasil, cara, é um atraso de vida, assim. É um atraso de vida. Eu escrevi um material contra isso, contra essa filosofia de engajamento social e cultural corrente no cenário brasileiro, um livro chamado Do Lado Errado da História, publicado pelo Impacto. E, cara, olha, essa filosofia de que a gente tem que dominar o Brasil, dominar as áreas do conhecimento, as áreas... Cara... Uma coisa, e aí de novo, uma coisa é a gente querer ter influência social. Uma coisa é a gente querer servir a sociedade por meio de participação social. Outra coisa é essa divisão sistemática em 7 montes, não sei o quê, e que a gente tem que controlar pra tirar do diabo. Cara, não tem não, cara. O mundo é do diabo. Esse mundo, o Deus desse século segue o entendimento dos incrédulos. O príncipe desse mundo é Satanás. Ele age contra os indivíduos. Esse mundo está caído. O reino de Deus não é daqui. A gente se engaja na construção de uma sociedade para o serviço, para o amor, para cuidar da sociedade, para fazer o bem, Não porque a gente tem que controlar a sociedade e tornar a sociedade mais cristã, né? É triste. Capítulo 2. Deus nos tempos do cólera. Falar de pandemia, né? Provavelmente. Já passou um minuto de morte, tá aqui não. Não vai. Lamento, que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pra que levar o terror junto ao povo? Todo mundo vai morrer. Lamento os mortos, sim, lamento. Mas a realidade, todo mundo vai morrer aqui. Não vai sobrar nenhum aqui. E se morrer no meio do campo, todo mundo vai comer ainda. Tá? Aí todo mundo tem o mesmo cheiro. O meu cheiro é igual de você. Vai feder da mesma maneira. O Estado não tem como zelar todo mundo, não. Mas era um canalha esse presidente, né? Puxa, meu irmão, na pandemia, vou falar aqui um negócio perigoso. Perigoso. Eu acho que se tivesse o Lula no poder durante a pandemia, o PT teria usado a pandemia como um instrumento de controle social muito maior. Isso de longe. Nem de longe. Mas pelo menos a gente teria um ser humano falando alguma coisa, né? Se fosse o Temer na pandemia, eu imagino os discursos que o Temer daria na pandemia. Tentando trazer esperança pra nação, tentando levantar a moral do povo, tentando manter o povo se cuidar, lamentando, sendo um humano, sabe? Sendo um ser humano. O diabo do presidente de um país tinha que ser pelo menos um ser humano que, num tempo de cólera, de sofrimento, de morte, tivesse ali pra apoiar o seu povo. Eu lembro que eu tava levando uma família da minha igreja pra reconhecer o corpo da mãe que tinha morrido de Covid. E tava o Bolsonaro na TV dizendo: e daí? Vão chorar até quando? Cara, é um canalha. É um ser inumano. Um ser inumano, cara. Qualquer desgramado que tivesse no poder teria sido mais humano. E vou dizer, Bolsonaro só não foi eleito porque foi um psicopata, né? Bolsonaro só não foi reeleito porque, assim, ele nem precisava ter sido um bom gestor na pandemia. Ele nem precisava ter sido um bom gestor. Era só ele não ter sido o diabo de um psicopata, meu irmão. Ele podia até ter sido meio antivacina como ele foi. Se ele não tivesse sido um psicopata, ele teria se reeleito, tenho certeza, sim. Tinha certeza ele teria sido reeleito. Mas o desgraçado, meu irmão, vai na TV falar as coisas mais psicopatas do mundo, mais psicopata do planeta, fora ter sido um antivacina, né? Porque o Brasil, ele avançou na vacina
apesar do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou boicotar a vacina de todo jeito e não conseguiu, né? Graças a Deus. maluquice. Que tristeza. Que tristeza. É o Malafaia. Cara, é sobre o Malafaia esse documentário? Parece um documentário sobre o Malafaia? Só parece o Malafaia aqui no negócio? Lá vem o Malafaia de novo aqui. O povo de Deus, todas as pessoas cristãs que queiram fazer um jejum em favor da nação brasileira, para que haja paz, para que haja prosperidade na nossa nação. Agradecemos a todos que nesse jejum o estão fazendo pelo futuro do nosso Brasil. Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor do Brasil! Em vez de comprar vacinas ou implementar medidas de saúde... Nós, Senhor, por Santo de Deus, estamos aqui na Celso Garcia, orando por você nessa tarde, nessa manhã de domingo, 5 de abril, domingo de Ramos. Fé simples do povo neopentecostal é uma fé muito bonita, né? Não é a minha fé. Eu sempre digo que o neopentecostalismo é basicamente outra religião, mas gente que tá na rua... sabe, pedindo a Deus pelo Brasil, pedindo a Deus pra que não haja mais morte, é bonito de ver, sabe? Bonito de ver. Apesar de ser triste, de saber que esse esforço de profetizar que não vai ter mais morte e tal, e teve, mas um monte de morte, né? É ruim, porque acaba sendo um mau testemunho. Quando ao invés da gente pedir a Deus, pedir pra Deus ter misericórdia, a gente tá fazendo essa fé sensacionalista, até um tanto, um termo meio sei lá, espalhafatosa, a palavra que eu tava procurando, né? Meio espalhafatosa, isso aos olhos do mundo, que acaba vendo que as coisas não acontecem como poderiam ter acontecido. E aí a gente tem um Bolsonaro que boicota a vacina, age de forma inumana, e tá lá os crentes ao lado dele, convidando ele pra fazer jejum, sabe? Eu me pergunto se não teve um crente pra ir lá, pra botar o dedo na cara do Bolsonaro e dizer: Bolsonaro, maluco, você tá desonrando a Deus, o seu comportamento, você tá desonrando a Deus quando fala essas coisas, desonrando a Deus quando não age, para que as pessoas se cuidem, pau. Ele só se cercou dos piores malucos, dos piores canalhas. É osso. E aí a gente tem uma comunidade cristã no Brasil, em que muitos nomes são anti-vacina, pô. A gente tem grandes conglomerados de cristãos, sejam pentecostais, sejam reformados, que quem escreve as notas e as cartas é gente anti-vacina. E aí o que acontece? Foi quem deu poder pro Bolsonaro, a negada anti-vacina, se colocou em torno dele. Maluquice. É triste de lembrar desse período, sabe? Eu triste de lembrar desse período. Fora que uma coisa que me incomoda muito nesse registro, uma coisa que eu coloco lá no Religião do Bolsonarismo, é o modo como existe um judaizantismo, um movimento judaizante, um tipo de volta ao Antigo Testamento, de tratar o líder do Brasil, de tratar o presidente como se ele fosse um representante de Deus na Terra, como se fosse um Davi, um Messias, não é? Quando na verdade não é. A nação como a nação cujo Deus é o Senhor, a nação... E, cara... Nós não somos Israel, nós não somos uma nação cristã, não seremos, não existe nação cristã. Sabe qual é a nação cujo Deus é o Senhor? É a igreja. Pedro vai dizer que nós somos nação santa. A nação cujo Deus é o Senhor não é mais um país, era Israel. Agora é a igreja do Senhor Jesus. A igreja é essa nação. A igreja é esse reino. A igreja é esse reino. Não é o Brasil debaixo do Bolsonaro. Não é o Brasil debaixo de ninguém. Porque as nações são ímpias, são pagãs. As nações são campo missionário, sempre serão. Ter um presidente que de alguma forma assente a fé, isso não torna o Brasil mais cristão. Se há um presidente que assente a fé, deveria ser um presidente que gera mais liberdade, tem uma política de amor, tem uma política de misericórdia, tem uma política de justiça. E é isso, e serve para o bem da sociedade. Não é o que a gente tem. É um presidente que faz mimetismos de comportamento cultico e acha que isso é ser um bom presidente. E a igreja compra essa conversa toda. É osso. A gente não aguenta mais, desde 8 horas da manhã, eles estão botando o paciente e eles estão começando a morrer um a um. E não tem previsão de chegar do oxigênio aqui. Tá todo mundo morrendo. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Simplesmente acabou o oxigênio de toda a unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Eu lembro quando o pessoal da área de saúde da nossa igreja me ligava, né, na pandemia. Eu conversava muito com os médicos, os enfermeiros, para dar assistência e, cara, era triste, assim, era um negócio doloroso, horrível. Eu lembro quando eu tive Covid pela segunda vez, ou foi pela terceira vez, eu tive Covid 3 vezes. Porque era o que ia atender, né? O pessoal tinha que levar, ia reconhecer corpo de pai, de mãe, quem ia junto era eu. Era o pastor da igreja, sou o pastor da igreja, mas era o pastor da igreja na época. Uma vez que eu peguei Covid, eu tive comprometimento do pulmão, minha oxigenação tava baixa. E aí eu fui pro hospital, tive que ficar em observação, fiquei em observação uma noite só. Eu lembro que, cara... A cada 5, 10 minutos passava uma maca com um saco preto em cima. Cada 5, 10 minutos uma maca com um saco preto em cima, assim. Quando eu tava lá tomando remédio, sendo em observação lá e tal. Cara, era ruim, cara. Era assim, um negócio desesperador. Cada 5 minutos um saco preto em cima, sabe? Teve várias UPAs aqui da cidade que tiveram que alugar caminhão frigorífico pra empilhar corpo. Assim, um negócio assim, era horrível. Lembrar dessa época é doloroso. Cara, isso aqui é tenso, cara. Olha isso. No início, me parecia estranho que o mesmo Jesus que pregava o amor e o perdão podia ser usado para justificar um governo com tão pouca empatia. Rapaz, abuso espiritual é deslize, pecado mesmo é empatia, não é emitir.
meu grande amigo. Hoje em dia o pessoal diz que empatia é pecado, pô. Pra entender, eu tive que começar pelo começo. Ou melhor, pelo fim. O último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse. Ele fala do fim dos tempos que se aproxima. O livro do Apocalipse é um livro-chave pro movimento evangélico fundamentalista. Aqui, a guerra leva paz. A guerra leva liberdade. A guerra é um mal necessário pra combater um mal maior. Tá, mas guerra de quem? Guerra de quem, Petra Costa? Guerra de quem contra quem? Deixa eu falar uma parada. No Apocalipse, quem guerreia é Jesus. Quem guerreia não é nós. No livro do Apocalipse, a gente morre. No livro do Apocalipse, a gente só morre, a gente foge, a gente é perseguido. No livro do Apocalipse, não tem nós guerreando contra ninguém não, viu? A gente participa do exército do Senhor dos céus, nos ares, não vai pro céu. Tem nada a ver guerra humana nenhuma. Eu tenho que ler de novo Apocalipse, Petra. Você não entendeu, não. Ela não só não entendeu Apocalipse, como ela não entendeu a recepção cristã do livro do Apocalipse. Porque os cristãos não interpretam o livro do Apocalipse como um material de motivação à guerra. O modo como o Apocalipse é usado pelo bolsonarismo é completamente diferente. Eu deixo isso bem claro no Religião do Bolsonarismo. Eu deixo muito claro que o modo como o Apocalipse é usado é porque Bolsonaro aparece como um poder de freio da força apocalíptica. Entendeu? Aqui você tem a Petra trocando alhos com bugalhos. Total. Por que é que o Apocalipse foi importante pro bolsonarismo? Porque a gente tem um cenário em que Bolsonaro aparece como uma força de freio da tendência apocalíptica. O mundo está indo para o mal, o mundo está indo rumo ao apocalipse, o mundo está indo para o fim de todas as coisas, e para a perseguição, para a destruição da igreja, para o fim da fé. Então, Bolsonaro vem para impedir isso, para impedir esse fluxo histórico. Bolsonaro aqui, ele é o Catecon de 1 Tessalonicenses. Ele é aquele que detém, é o Tom Catecon. Ele é aquele que detém do texto paulino. Ele não é nenhum instrumento de motivação de uma guerra santa, não. Não por essa via, não pela via do Apocalipse. Ponto aqui completamente perdido da parte dela. Capítulo 3, domínio. Você é abusado, o que ele pensa que é? Ele pensa o quê? Fica costurando pra lá e pra cá e ainda quer buzinar. Vai tomar banho esse cara, vai aprender a pilotar essa porcaria. Eu fui motoqueiro. Olha o segurança vai dar um susto nele aí agora. Ó, vai perguntar ele o que ele quer. O pessoal pensa que pastor é pro cara vir pisar no pescoço, que é pastor. Jesus virou mesa no templo, irmão. O pessoal não conhece a Bíblia. Jesus pegou o chicote e saiu arrebentando com a turma que estava de safadeza no templo. Virou mesa, deu chicotada. Não teve moleza. O Jesus de amor, de bondade, de paz. O Malafaia briga no trânsito e justifica com Jesus. É muito bom. O Malafaia é grosso no trânsito, sai buzinando, fica brigando com o motoqueiro, discutindo com o motoqueiro no trânsito, mete o segurança pra ir lá pra cima do caba e ele ainda usa Jesus de exemplo, cara. Cara, é inacreditável, cara, que o Malafaia seja considerado um crente por algum evangélico. Vou falar de novo. É um absurdo que o Malafaia seja considerado um crente pelos evangélicos. Eu vou dizer, eu me estresso no trânsito, viu? O motoqueiro é um negócio que estressa nós mesmo. Me estresso, mas pelo menos eu oro, peço perdão a Deus e me arrependo. Eu não fico usando Jesus pra justificar, não. E eu vou dizer, tá? Se eu tô com gente no carro, aí eu fico com vergonha de pecar. Eu devia ter vergonha de pecar diante de Deus, né? Porque Deus tá no carro comigo. Mas meus filhos tá no carro, tô com um colega, eu levo uma trancada, aí você dá aquela segurada, né? Pra não, né, ficar fazendo feio na frente dos outros. O cara tá com uma câmera na cara dele, com uma documentarista gravando, e o cara não consegue não brigar no trânsito. Então eu imagino como é que não é esse homem no dia a dia. Que doideira. Apareceu o Malafaia do bigode. O Malafaia do bigode. Era outro mundo, era outro Malafaia. Querido, você não pode brincar com o teu voto de deputado federal e estadual. Não vai descer anjo do céu pra mudar leis. Nós estamos aqui nessa terra pra fazer a diferença. Nós estamos construindo a história do nosso país e você não pode se omitir. É meio doido que tem uma razão aqui no que o Malafaia tá falando, mas, cara, é uma linguagem tão exagerada de tentar convencer, né, o grande público a participar de um processo eleitoral que é assustador, assim, porque não é votem com consciência, votem bem, geralmente é votem nessa galera aqui que eu tô apoiando, né, coisas assim. Tribunal Federal rasgou a Constituição! Evangélicos e católicos somos maioria absoluta do país! Sei não, é doloroso ver o modo como o Malafaia consegue guiar multidões dentro desse discurso muito virulento, né? Mas o Malafaia é o que a gente tinha, né? O Malafaia não era, como é que é? O herói que a gente precisava, não era o que a gente merecia. Como é que é não é o que a gente merecia, não é o que a gente precisava? Quem é que tava lá pra brigar pelas pautas cristãos, né? Por muito tempo. Era o Malafaia que tava lá nessa batalha aí, né? Mas o jeito do Malafaia, o discurso do Malafaia sempre foi um discurso muito duro, muito virulento, né? Muito grosseiro,
É triste. Veio terrivelmente evangélico no Supremo? Virá sim, esse é o compromisso, né? Vai ter que ser evangélico. Muita gente nos procura, traz currículos maravilhosos aqui, mas a primeira requisito, né? É ser evangélico. E, obviamente, depois ter conhecimento jurídico, fazer um bom trabalho. Agora, não se esqueça, uma passagem obrigatória para chegar ao Supremo. Chama-se Senado Federal. Uma pessoa que tem que ser aprovada pelo Senado Federal. Cara, mas eu não sei não. Esses caras parecem que escolhem a pior linguagem pra colocar seus pontos, né? A impressão que dá é que o Malafaia, assim, o Malafaia e o Bolsonaro escolhem a representação mais caricata possível. Chegam ótimos currículos. Gente com um histórico ótimo, mas tem que ser evangélico primeiro. Dando a entender que, assim, vou pegar uma pessoa com currículo pior sendo evangélico. Pô, meu, por que o desgraçado só não fala? Não, nós estamos procurando os melhores candidatos e tal, o melhor currículo, mas o nosso compromisso de campanha é que seja alguém que siga com os valores, não é? Conservadores, são os valores alinhados a quem nós somos, blá, blá, blá. O cara tem que falar do jeito mais bocó possível, assim, chega, é absurdo. Eu vou dizer, eu sou um evangélico, tá? Eu sendo evangélico, pra mim, precisar ser um evangélico no STF nunca foi uma questão. Pra mim tinha que ser uma pessoa conservadora, ponto, porque esse era o valor do eleitor do Bolsonaro. Ser uma pessoa conservadora no Congresso, ser um conservador, ter que ser evangélico, pra mim nunca foi, não tinha que ser uma questão. Eu tinha que seguir os valores que a gente acredita. Lucas Marques comentou aqui, a Holanda tem o neocalvinismo de Kuyper, Bavinck e Doiver. Nós temos o Malafaia. É a realidade dos fatos. Uma vez a pessoa veio falar pra mim, porque o pessoal age como se o Malafaia representasse os evangélicos. E, gente, representa, tá? Podemos odiar isto. Não representa todos. Mas o Malafaia é, de longe, o principal líder evangélico do Brasil. O que é que a gente pode fazer? É um triste fato que está aí pra entristecer todos nós. Bolsonaro diz assim pra mim, Malafaia, subiu no telhado, não vai dar não. André vai perder. Eu disse, quem vai ficar sem palavra não sou eu, é você. Eu gostaria de te informar que eu não vou refrescar, porque eu não pedi isso nem a liderança evangélica. E eu vou dizer, no mundo evangélico, que você não tem palavra. O que você tem que fazer? Faça uma declaração de que ele é seu candidato. Manda teu filho soprar no ouvido dos senadores que você não vai abrir mão disso, só. É só essa questão. Tá bom, Malafaia, tá bom, Malafaia. E ele fez isso? Ele fez uma declaração. E como que o senhor pressionou os senadores? Minha filha, qualquer senador hoje do voto majoritário, ele quer o voto evangélico, certo? Nós somos 30%. Cara, o jeito que o Malafaia fala é um negócio meio psicopático, assim, né? Meio de mafioso. Vou usar essa linguagem aqui, gente. O Malafaia não põe na cadeia, não, mas tem todo um ethos de mafioso, um negócio meio gangster, sabe? É um negócio meio gangster, gente. O Malafaia tem todo um jeito de gangster. É maluquice, cara. Deus o livre. Você tá numa disputa e chega um líder evangélico assim, não vota nesse cara não, que esse cara é contra nós. E com argumento, não apenas de falácia. Fica um bocado ruim, né? Mas, amigo, você é que sabe. Eu vou lembrar na próxima eleição. O que você fez no mundo evangélico? Com o mundo evangélico. Cabeça é sua. Fique à vontade, amigo. Mas eu não vou refrescar. Em 2002, eram 2 fileiras e meia dessas aqui. Éramos em torno de 50. E hoje são quantos na bancada evangélica? Hoje somos 142. Então, a gente já tem 9 fileiras dessa. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fileiras. A gente já tem. Mudou bastante. Uma mudança extraordinária. Graças à esquerda. A esquerda que fez isso. Com certeza. Quando eles nos afrontam, a gente vai crescendo cada vez mais. Isso é uma coisa que o pessoal de esquerda muitas vezes não percebe, mas é a esquerda que criou. A esquerda criou o Bolsonaro, a esquerda cria muito da bancada evangélica. Quando eles ficam absurdos, né? Quando a esquerda vai pro lado do absurdo. Sei lá, a gente teve agora. Qual é aquele personagem da. Vou até entrar no Twitter aqui, que eu tenho lá. Erika Hilton. Erika Hilton votou contra aumento de pena pra criminosos condenados por crimes hediondos, como latrocínio e estupro. Entendeu? A esquerda brasileira é apaixonada por bandido violento, apaixonada por bandido violento. E é isso, claro, isso cria a gente, cria a bancada evangélica, cria Bolsonaro, cria tudo isso. Já temos todos os votos computados, portanto declaro encerrada a votação. Determino à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram 5 aí, Quando você sabe que o André Mendonça é presbiteriano da IPB, fica mais icônico ele aqui na frente, a Michele Bolsonaro da Igreja do Malafaia, falando em línguas atrás dele aqui. E nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. E eu vou repetir, já falei isso ao longo aqui da conversa. O Brasil ser do Senhor Jesus precisa ser um ato evangelístico. Como é que o Brasil será de Jesus? Primeiro que isso é uma figura de linguagem. O Brasil, no sentido ontológico, é uma entidade nacional. Ele nunca vai ser de Jesus porque ele é uma entidade jurídica. O Brasil como Estado-nação é uma entidade jurídica, só isso. Mas o Brasil será do Senhor Jesus com evangelismo e pregação do evangelho. Com o pessoal crendo em Cristo, entregando a vida pra Jesus. Não é com o André Mendonça no STF, tá? Desculpa aí, gente. Ter políticos cristãos no governo, agentes cristãos no STF, não vai trazer o Brasil nem 1 centímetro
em direção a Cristo. O que vai trazer o Brasil em direção a Cristo é pregação do evangelho, é evangelismo, é obra do Senhor, é igreja plantada, é pastor pregando, é gente indo pro seminário, é a gente agindo como cristãos, amando, servindo, dando outra face, perdoando. É isso que vai fazer um Brasil mais evangélico. Capítulo 4, Gênesis. Nenhuma força concreta mobilizou tanto a política brasileira nas últimas décadas quanto um fantasma. O fantasma do comunismo. Lá e vem essa falácia do fantasma do comunismo. Gente, como é que o comunismo é um fantasma? Se tem partido comunista no Brasil, se você tem o próprio Lula assentindo que é comunista, você tem no STF gente se dizendo comunista, você vai para as universidades e a galera louvando o comunismo. Como diabos o comunismo é um fantasma? O comunismo como instituição, claro que ele não tem o poder que tinha na Guerra Fria, mas o comunismo como ideologia, ele está vivo e operante aí. Quando a nossa nova capital ficou pronta para abrigar a democracia sofreria um golpe. O isolamento de Brasília acabou favorecendo a instauração de uma ditadura militar. E o medo do tal fantasma foi usado como pretexto. Vai me dizer que na época da ditadura militar, auge da Guerra Fria, o presidente da época dizendo que se o Brasil ficasse em guerra com a Rússia, ele ficava do lado da Rússia. Aí tu vai me dizer que nessa época o comunismo era um fantasma? Ô, minha filha, calma lá, mano. Joga no Google aí. Essa Petra Costa tá mentindo claramente aqui sobre o passado. Precisamos de justiça social, mas para tanto é preciso acordar os próprios operários. Esse movimento latino-americano, a teologia da libertação, evocava um Jesus que defendia a justiça social e desafiava as estruturas de poder. Se eu le doy pan a um pobre, a um hambriento. Agora vai vir defesa da teologia da libertação aqui. Um movimento que é profundamente de esquerda, tá? A teologia da libertação é um movimento que flertou bastante com o marxismo mesmo, hardcore, governos socialistas. Uma coisa é você ser a favor do cuidado com o pobre, de justiça social, e aí o conceito de justiça social tem que ser definido aqui no caso, que é a justiça social de verdade. Mas o movimento da teologia da libertação é um movimento profundamente de esquerda que flertou com socialismos e marxismos variados, tá? E o PT nasceu daí de dentro. Mas o fato é que o Brasil se converteu num laboratório de um capitalismo brutal, com desigualdade vertiginosa, onde milhões de pessoas foram buscar a esperança na fé evangélica. Você me espanta muito que as pessoas digam que o Brasil é um país capitalista, porque o capitalismo brutal. O Brasil nunca foi um país de muita liberdade econômica, sempre foi um país super intervencionista. E aí vão dizer que os problemas sociais do Brasil derivam desse capitalismo brutal, como se a gente tivesse sido, sei lá, um estado de laissez-faire de John Smith, não é? Como se o Brasil não tivesse sido um país extremamente de bloqueio econômico e desenvolvimentista ao longo das eras. E em nenhum lugar esse rápido crescimento da fé foi mais visível do que num evento convocado pelo homem conhecido como Papa Protestante, Billy Graham, como parte das suas cruzadas anticomunistas. This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America, and one of the largest in the history of the world. Millions of Christians around the world are praying for this moment. And I say, God bless Brazil. O modo como Billy Graham é pintado é muito feio aqui. Billy Graham é colocado como se ele fosse só um anticomunista, sei lá. Olha, agora temos Lula. E eu fui preso para evitar que eu fosse eleito presidente da República. Por isso, eu sou considerado um preso político e estou aqui para provar que os que me acusaram são mentirosos e são eles que construíram uma verdadeira quadrilha de assaltar ao poder nesse país, com o impeachment da Dilma e com a minha prisão. Engraçado, o Caba foi o pivô, o chefe, talvez do maior esquema de corrupção da história do planeta, e vem com esse papinho. Ai. Eu lembro quando saiu o documento da condenação do Lula, eu li inteiro. Eram centenas de páginas. Eu li inteiro. Não tem uma viva alma nesse país que possa concordar, que tenha lido aquele documento, que este homem não estava envolvido em todos os esquemas que ele foi acusado. É maluquice. E dessa vez, elas diziam respeito à investigação de um vasto esquema de corrupção, envolvendo vários partidos durante os governos do PT. As mensagens, vazadas por um hacker, mostraram esse juiz, que era responsável pela investigação, conspirando com esse procurador para condenar Lula por corrupção, com a intenção deliberada de tirar o favorito da corrida presidencial de 2018. Não, isso aí é a interpretação dela, tá? Não é o que tá no que foi vazado, não. Depois se tornou ministro da Justiça de Bolsonaro. Depois que as mensagens vêm à tona... O que, na minha opinião, foi o pior erro estratégico do Moro, tá? Pra mim, o primeiro pior erro do Moro foi ter um grupo, sei lá, falar pelo Zap, Telegram, sei lá, com o procurador. Eu pegar qualquer coisa pra tentar soltar o Lula, né? Mas o cara ter ido trabalhar pro Bolsonaro, pô, é um erro estratégico. Não pode ser o cara que prendeu
o presidente e depois ir trabalhar no ministério do cara que foi eleito, beneficiado pela prisão que você fez. Porque claro que vão acusar você de ter feito uma parada que não era totalmente honesta, pô. Isso foi um erro estratégico horrível, assim. E aí depois ele vai trabalhar para uma empresa, depois que ele sai do ministério do Bolsonaro, que administrava a massa falida de empresas que ele ajudou a investigar também. Tipo assim, o Moro, na minha opinião, foi uma sequência de erros estratégicos na carreira dele que acabaram manchando muito o trabalho que ele fez pra prender o Lula. Foi um negócio meio vacilado, assim. Que aí todo mundo vai usar isso contra ele pro resto da vida dele. É osso. Lula é solto por ordem da Suprema Corte. Isso aí, bandido solto. Quando ele estava preso, metade do país sentiu que o direito de votar no seu candidato havia sido usurpado. Já a outra metade tinha plena convicção que a punição era merecida. Agora que Lula estava livre, a euforia e o ódio trocaram de lugar. E a memória do seu tempo como presidente, em que milhões de pessoas saíram da pobreza, colocou Lula à frente em todas as pesquisas, dando início prematuramente à corrida presidencial. Cara, é muito irritante assistir um documentário que é uma carta de amor ao Lula. Sei lá. O que o senhor acha que vai acontecer em 2022? Vai perder a eleição, sabe por quê? Ele tá ferrado no mundo evangélico. Ele tá ferrado no mundo evangélico. Anota o que eu tô te falando. E tem nós somos mais de 30% da população. Não vai dar pra ele, não. E aí a gente viu que o Malafaia estava errado aí no caso, né? Porque, apesar do mundo evangélico votar profundamente pelas vias ideológicas também, o evangélico também vota com uma perspectiva econômica muito intervencionista. Eu sempre digo isso. Economicamente, o brasileiro é de esquerda. O brasileiro quer serviço público de qualidade, quer distribuição de renda. O Brasil gosta de um governo intervencionista. Odeia imposto, mas adora serviço público gratuito e de qualidade. Então acaba que o Lula tem ainda um apelo econômico muito forte para algumas pessoas, né? Então até por isso que ele ganhou, né? No caso é a eleição, né? Pastor, eu tenho certeza que Lula nunca mais será presidente do Brasil. Deus irá fazer algo que vai mudar a história do nosso país. Aguardem. A paz, pastor. Deus te abençoe. Que os outros líderes de influência se manifestem sobre o assunto. Lula deveria estar na prisão se não tivesse comprado a maioria dos ministros do STF. Aqui, tem mais de 1000. E a gente viu que a bolha dos comentários do YouTube do Malafaia não representa o Brasil inteiro, né? Ixi, apareceu o Xandão aqui, hein? Nós não podemos tolerar ataques à democracia, a corrosão da democracia. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Democracia não é anarquia. Senão nós não teríamos a Constituição. Olha o discurso do nosso proto-ditador favorito do nosso país. A conversa sempre essa, né? É sempre somos democracia, mas temos liberdade de expressão, mas... E nesse mas os cabas fazem o que eles querem, né? Não é isso, Bolsonaro vai ser preso, né? Vocês viram que o Bolsonaro vai ser preso? Eu queria que o Bolsonaro fosse preso por causa da tentativa de golpe. Eu sei que tem uns cabas aí que ainda estão nesse mundo da fantasia de que o Bolsonaro não quis aplicar um golpe de Estado. É o segredo mais mal guardado de Brasília, gente. O Bolsonaro queria absolutamente dar um golpe de Estado. Mas... até eu, que acredito que o Bolsonaro quer dar golpe de Estado, até eu, que sou a favor de algum tipo de medida cautelar com o que o Bolsonaro tá fazendo aí pro meio do filho dele, acho que é um absurdo que o Bolsonaro seja preso, como será, provavelmente, por dar uma entrevista. Bolsonaro provavelmente vai ser preso porque deu uma entrevista. Viram isso aí? O Lula podia dar entrevista na cadeia, mas o Bolsonaro não pode dar entrevista, né? Xandão aí é o dono do Brasil, né? Dono do Brasil. Loucura. A corte, Alexandre de Moraes, ameaça tornar Bolsonaro inelegível, ao incluí-lo no inquérito que investigava a propagação de fake news. A guerra estava declarada. Um inquérito maluco, tá? Só pra deixar claro aí. Porque a liberdade de expressão não é o tá certo. É o direito de você falar, de você opinar, por mais esdrúxulo que seja a sua opinião. Como o Donald Trump, ele pode falar a maneira que ele quiser. Eu tava na América inaugurando uma igreja. Ele chegou e disse assim: no primeiro dia, como presidente, eu vou impedir os trans de ocupar as forças armadas. Isso é liberdade de expressão pra falar. Isso é democracia. Mas democracia não é só a vontade da maioria, né? Também é a proteção das minorias. A democracia é a vontade da maioria absoluta. Ela tenta criticar o Malafaia, né? Mas democracia também é a proteção das minorias. Então, democracia é basicamente um sistema de governo que tenta criar uma representação em que o povo vota e chega a conclusões. Agora, a democracia precisa ser uma democracia liberal. A democracia precisa ser uma democracia que promove liberdade. A democracia não pode ser um tipo de ditadura da maioria em que a maioria se impõe contra as minorias. Obviamente. Não tem como achar que não vai ser. Então a democracia tem que ser um espaço para que se diga o que quer, para que você discuta o que você quiser. Um espaço democrático é um espaço que precisa disso. Não é que isso é democracia, né? Democracia é um sistema de governo. As palavras aqui são usadas de forma muito aberta, né? Liberdade de expressão é a possibilidade de falar o que você quiser. Democracia é o poder de participação social no voto. E essa democracia tem que ter uma qualificação para que ela seja liberal, para que a democracia não seja só uma forma da maioria votar para te matar. A maioria que vai votar, e essa maioria votou para matar vocês. Isso é democracia, mas não é liberdade. Você pode ter um ambiente democrático completamente totalitário. Então, assim, difícil. Deus nunca disse para Israel: fique em casa que eu luto por você. Ele sempre disse: vai à luta que eu estou com você. Vamos olhar de novo essa cena. Aqui, Bolsonaro olha para Malafaia em busca de aprovação. E Malafaia parece saber exatamente o que o presidente vai falar. Vai à luta que eu estou com você. Não podemos
nunca dirigir. Uma só pessoa querer fazer valer a sua vontade. Eu autorizo. Vocês lembram o que é isso? O que é que significa eu autorizo? É eu autorizo o quê, gente? Me digam aí nos comentários. Era eu autorizo o quê? Vou fazer uma pergunta aqui, hein? É eu autorizo que o senhor vá assistir o jogo do Palmeiras. É o quê? Eu autorizo o senhor troque de esposa. É o quê, gente? Eu autorizo o quê? Eu autorizo o cartão de crédito. Era eu autorizo que ele desse um golpe. A conversa era essa. Eu autorizo que você vá para as vias de fato e aplique aquilo que você tá prometendo faz tempo. Intervenção militar, certo? Era eu autorizo intervenção militar. O pessoal tava gritando isso entre orações. Aí veio o comentário aqui, ó. Mas você também é inocente em achar que vivemos uma democracia. KKKKKK. Então, o discurso sempre é o Bolsonaro não queria dar golpe. Quando a gente mostra que a galera tava pedindo golpe, aí muda. Mas também estamos nem na democracia, então vocês decidam se havia realmente interesse de golpismo ou se tudo bem ser golpista. Decidam aí. Não pode usar os dois argumentos ao mesmo tempo. Ajudem aí a descobrir o que é que vocês querem de fato. Capítulo 5, Guerra Santa. Ao longo dos séculos em que cristãos aguardaram o retorno de Jesus, suas interpretações do Apocalipse foram se transformando. No século XIX, muitos acreditavam que Jesus só voltaria depois de 1000 anos de paz. Então, quanto mais se trabalhasse para aliviar o sofrimento humano, mais rápida seria sua volta. Mas em 1827, John Nelson Darby, um jovem pastor irlandês, virou essa ideia de ponta cabeça. Eu jamais teria imaginado seu efeito profundo na política brasileira. Tá, eu quero ver ela botar o darbianismo aqui com o dispensacionalismo como responsável pela política brasileira. É uma relação que eu quero muito entender. Abalado pelo iluminismo, Darby leu o livro do Apocalipse como ninguém tinha lido antes, da forma mais racional e literal possível. Para ele, fazia todo sentido que esse mundo depravado devesse enfrentar a ira final de Deus. Coisas continuariam piorando até a chegada do Apocalipse. Eu não acho que Darby foi a primeira pessoa a ter uma escatologia pessimista na história do mundo, não, tá? Só pra deixar registrado aqui. Ó, Agostinho de Hipona tinha uma escatologia pessimista. Havia movimentos milenaristas medievais extremamente pessimistas. Você tem os joaquimitas com Joaquim de Fiore. Era extremamente pessimista. Dentro da Reforma Protestante, o próprio Lutero e Calvino não eram tão otimistas sobre a condição do mundo. Então, não, Darby não foi o primeiro não, tá? Só pra levantar aqui esse ponto. O nosso presidente da República foi colocado lá por Deus. O Partido das Trevas não volta mais, não. Estendemos as mãos. PT, o Partido das Trevas não volta mais não. Concordo, o PT é um Partido das Trevas. Mas o PL é de Deus? Minha pergunta é essa, o PL é de Deus? Os outros, qual é o partido que é de Deus aqui no caso? Esse é o meu problema com todo esse discurso político, assim. PT é o Partido das Trevas? Concordo, é um partido de trevas. Mas o PL é o partido de Jesus? Qual é o partido de Jesus, no caso? Não tem também, porque pra mim todos eles são partidos de trevas. Uns só são um pouco mais de trevas do que outro. Nós estamos lutando contra as trevas. E ninguém se luta aqui provocando as trevas que não há reação. Então, é verdade. Há uma luta contra as trevas. O que esse pessoal não consegue entender é que eles também fazem parte do reino das trevas. Magno Malta, Malafaia, Bolsonaro. Eles fazem parte do reino das trevas também. A partir do momento que eles usam a igreja e tentam representar aquilo que Jesus é na vida das pessoas. Essa é a parada da política dos homens que o pessoal não entende. Essa é uma guerra de ímpios contra ímpios, de descrentes contra descrentes, de pessoas más contra pessoas más. Não tem ninguém santo, ninguém representa Deus nessa batalha, entendeu? Votar no Bolsonaro não é tomar uma atitude em uma batalha espiritual. Não é. É só um cálculo político momentâneo e secundário. Tem que comer. Tem 105 milhões de pessoas que estão sofrendo problema de insegurança alimentar. Tem demônio sendo chamado de Deus. E tem gente honesta sendo chamada de demônio. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade e está fazendo da igreja um palanque político. Como sempre fez o senhor Lula também, né? Senhor Lulinha nunca se incomodou e recebeu Malafaia para orar por ele, né? E agora eu critico o Bolsonaro só porque ele foi muito mais capaz de usar da igreja para o seu próprio benefício. Agora é o seguinte, falar o que eles estão precisando ouvir pra votar em Lula. Esquece com o negócio lá, não pode ter Lula, tem que ter... Agora você tem que botar o velho na imagem. É ele, com a cara linda ali, e mostrar assim, eu tô aqui com o presidente Lula, eu sou pastor, Deus abençoe, e liga estranho igual a Michelle, é isso. Adianta. Aí pega o Malafaia, esquerdopada, cachaceiro. Aí abre nós, presidente Lula, Jesus ama o cachaceiro. Jesus...
Exatamente. Presidente Lula, Jesus ama quem é a causa LGBTQIA+. O Jesus que eu conheço, presidente Lula, não é o Jesus do Malafaia. Não é o Jesus que tá na boca de Bolsonaro. O Brasil vai voltar a adorar o Jesus que na época do seu governo. Cara, que ridículo, viu? E incapaz. Incapaz. O cara acha que vai conseguir usar dos evangélicos, porque é o que ele tá querendo. Ele tá vendo que o Malafaia, que o Bolsonaro e o Malafaia usam dos evangélicos. Ele quer também usar dos evangélicos, quer fazer a mesma coisa, usar a igreja pro lado dele. E com a linguagem, sabe? Ele vai realmente convencer o voto evangélico dizendo, uma galera altamente conservadora e moralista, que Jesus tá a favor do cachaceiro e do gay. Ele vai conseguir voto evangélico assim. Vai que é uma beleza. No primeiro turno, a extrema-direita supera todas as expectativas. Não só levando a eleição pro segundo turno, mas elegendo o Congresso mais conservador da nossa história. Assim, uma nova presidência de Bolsonaro encontraria pouca resistência no parlamento. E eu me pego imaginando, como seria a nossa teocracia? Isso aí, cara. A gente já tem uma bancada evangélica extremamente expressiva. Nossa teocracia é o que a gente já tem hoje. Mais do que isso vai ter o quê? Ler Bíblia na escola? É o quê? Já tá extremamente... A influência evangélica no Brasil já é muito massiva. Muito massiva. Ó, Lulinha. E o que o senhor acha que faz as pessoas aderirem à fé evangélica? Eu conto sempre uma história. Desde o tempo que eu era dirigente sindical. Um trabalhador, ele está desempregado, ele vai no sindicato. E o sindicato fica dizendo, olha, companheiro, é preciso se organizar dentro da fábrica. Sabe, somente quando a gente estiver organizado, a gente vai ter que fazer greve, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que protestar, porque o capitalismo não sei das quantas. Então quando o cara fala, porra, eu vim aqui só porque eu perdi o emprego, o cara quer que eu faça uma revolução. Aí o cara sai do PT, mas na igreja católica, meu filho, você tem que sofrer na terra, pagar o reino do céu, a vida é assim mesmo, o céu é dos pobres, não sei das quantas. Então o cara fala, pô, eu vim aqui pra dizer que eu tô desempregado, cara. Aí o cara chega na teologia da prosperidade, você tem duas palavras, o problema é o diabo e a solução é Jesus. É muito simples. Você tá desempregado porque o diabo entrou na tua vida e a saída é Jesus. Chocado que o Lula, pelo menos nessa expressão aqui, ele representa parte da comunidade evangélica muito bem representada nesse sentido. Algum comunista ortodoxo não aceita a minha tese. Mas você não pode negar os valores que as pessoas acreditam. E o senhor vai fazer campanha nas igrejas? E eu não costumo pedir voto assim. Ninguém me peça pra ir numa igreja pedir voto. Eu não vou. Eu vou na igreja pra rezar. Nunca foi? Não vou pedir voto. Não faz parte da minha formação política. Mas eles vão muito nas igrejas rezar perto de eleição, né? Mas ir pra igreja rezar perto de eleição, eles gostam de fazer, né? Mas não é pra pedir voto, é nada. Votou no presidente Bolsonaro? Votei. E vai votar? Vou continuar votando, que é um homem de Deus, né? Quer dizer, na minha concepção, porque cada um... Não que o Lula não seja de Deus, Lula também é de Deus, mas ele tem os valores dele. Qual é a fé do Lula? Ele é do candomblé. Ele não é católico? Não é católico. Presidente Lula? Católico? Nunca foi, né? Ali. Tem ele recebendo a espada de Xangô. Nós, como baiano, conhecemos essas coisas, né? Bote aí, presidente Lula recebendo a espada de Xangô. Antes de votar em Bolsonaro, eu tava pensando em votar nele. Quando eu vi isso, aí eu desisti. Olha, como o evangélico é uma criatura misticista, né? É um tipo de misticismo muito profundo. Ele recebeu uma espada de uma entidade, porque, o presidente tá relacionado a várias religiões, né? Você tem o Bolsonaro fazendo oferenda a entidade de outras religiões também, né? Diante da possibilidade de perder a eleição, Lula decide fazer um aceno claro à população cristã. Pai, que teu filho possa governar com sabedoria, com inteligência e, acima de tudo, com amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não quer ir pedir voto, não vou pedir voto em igreja, não. Vou pedir voto em igreja, não. Aí tá lá, vai no meio das eleições receber oração em igreja. Isso é o quê? Isso não é pedir voto. Presidente melhor do que temos, que tem mais escolas. A criancinha orando. Como um sinal dos novos tempos políticos, Lula escreve uma carta aos evangélicos, declarando que não vai mudar as leis que proíbem o aborto no Brasil e que vai respeitar a liberdade religiosa. E aí tentam, né? Não deu 6 meses de governo, tava lá as ministras do Lula mudando coisa sobre aborto no Brasil, né? E essa bancada evangélica, como esperar o comportamento dela caso o Lula ganhe ou caso o Bolsonaro ganhe? Se Lula ganhar, grande parte fica na oposição. Alguns vão se enquadrar pelos interesses confessáveis. Alguns se enquadram, mas a grande parte não vai se enquadrar, porque sabe que a base vai arrebentar. E nós vamos estar aqui pra poder arrebentar, pra não dar colher de chá, pra chamar de traíra. E eles têm medo hoje. Vocês têm medo do Malafaia? Eu tenho medo do Malafaia, gente. Se existe o Deus no céu, o Jesus Cristo na terra, o Lula tem que ganhar, pelo amor de Deus. Gente, olha isso, que coisa triste. Que oração triste, Deus do céu. Lula afasta Bolsonaro com 50,6% dos votos. Gente, por que as pessoas estão chorando, cara, por causa de político, tá ligado? É muito triste, assim, as pessoas chorando por causa de político, de quem vai ser eleito. É triste demais, triste demais. Gente, nossa, agora chorando por causa do Lula. É uma religião, meu Deus. É uma fé. Epílogo, revelação. Gente, que coisa triste. As revoluções tendiam a derrubar um rei ungido por Deus para criar uma sociedade laica, onde o poder nasceria do povo. Ultimamente, elas parecem estar indo na direção oposta.
Bolsonaro. Mas não é o povo que tá pedindo isso? Mas não é o povo que tá desejando que sua liderança seja uma representação dos seus interesses religiosos? No fim das contas, é a religião do povo, é a política do povo, é a fé do povo que se expressa dentro desse cenário político. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde? Ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constitucional? Malafaia pedindo gol. Isso é loucura demais. É o pessoal quebrando tudo, destruindo tudo, dizendo... E é essa parada que me deixa com raiva. Deixando claro, nós estamos tomando o Congresso Nacional, queremos intervenção militar, golpe de Estado, é isso, tomamos. E o pessoal acha que eles não estavam querendo golpe de Estado. Nós estávamos tentando golpe de Estado, acreditando que faziam parte de um esquema de golpe de Estado. Eles tinham factualidade pra fazer isso? Se o Bolsonaro tivesse conseguido usar isso, teria tido um golpe de Estado. Ah, mas eles estavam com Bíblia na mão. Bíblia na mão, e eles acreditavam que ter invadido daria para o Bolsonaro a força pra que ele agisse pra aplicar o golpe de Estado. Tomaram o Congresso. É loucura, cara. Loucura. A cabeça desse povo aqui completamente entregue. E aí é golpe de Estado, tomamos o Congresso, agora é nós, e fazendo orações, cantando os hinos, orando. Um golpe de Estado religioso, cara. Uma tentativa, um esforço de golpe de Estado religioso. E aí, eles tinham materialidade, golpe com Bíblia na mão, cadê as armas? As armas viriam pelo Bolsonaro. Era o que eles acreditavam que aconteceria. Que o Bolsonaro viria com o exército, porque eles invadiram, porque foram motivados pelo Bolsonaro a fazer isso, pô. E pelo povo do Bolsonaro. É incrível que a espécie humana tenha chegado a uma coisa tão bonita, tão paradoxal, tão acrobática. Não é à toa que essa mesma espécie se mostre logo ansiosa para se livrar dela. Em grego, apocalipsis não significa o fim do mundo, mas sim um desvelar. Revelação. Uma revelação. A chance de abrir os olhos. Em 2022, cerca de 70% da população evangélica votou em Bolsonaro, uma proporção maior do que qualquer outro grupo demográfico. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral declarou Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político por disseminar informações falsas sobre o sistema de votação do país. Em novembro de 2024, a Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado contra Lula. A polícia também afirmou que o plano incluía o assassinato de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Que conclusão chegamos depois disso tudo? É um documentário ruim. Essa é a conclusão. É ruim, tem seus momentos, percebe algumas coisas, mas resume tudo ao Malafaia. Dá pro Malafaia uma importância muito maior do que ele realmente tem. Não que o Malafaia não seja importante, mas exagera muito. Explica mal as correlações e as ansiedades evangélicas. É bonito em alguns momentos, assim, de relacionar algumas coisas. Percebe algumas relações de causa e efeito. Mas, de forma geral, é fraquíssimo. É fraquíssimo intelectualmente. É fraquíssimo teologicamente. É fraquíssimo como análise política. É uma ode ao Lula. Então, é muito peba você assistir um documentário que tenta fazer uma correlação política e tal, mas ele perde tempo defendendo amplamente o Lula como personagem político. Então, assim, não é propaganda. Não é, alguém deixou o comentário perfeito aqui. Não é documentário, é propaganda de neta de empreiteira. Não é? Então, a propaganda é de empreiteira. É feito pra louvar o Lula e é isso aí. Criticar os evangélicos, criticar o Bolsonaro, louvar o Lula e só. Um trabalho muito mal feito. Aí eu vou falar aqui, ó, na moral mesmo entre nós aqui, leiam Religião do Bolsonarismo. Você pega no Kindle Unlimited. Não paga nada se você já paga o Unlimited. Explica muito melhor essa correlação do que essa mulher. Cá entre nós. É muito mais bonito o que ela fez. Tem muito mais dinheiro aí rolando. Ela embolsou muito mais dinheiro de Rouanet. Eu não embolsei dinheiro nenhum, só o da venda do livro mesmo. E lá tá muito melhor explicado, tá? O trabalho da Petra aqui é um trabalho peba, mal feito, ruim. Não é um trabalho honesto. Não é um documentário que interpreta bem os fatos. Não explica direito a relação entre as coisas. Não entende direito os evangélicos. Não entende direito o bolsonarismo. Não explica as ansiedades que geraram a eleição do Bolsonaro. Nada. É uma perda de tempo. Tá aí. É uma grande perda de tempo intelectual, mas é um trabalho documental interessante. Em termos de cinematografia. Uma cinematografia interessante. Como compreensão do fenômeno, ridículo. Muito mal feito. Trabalho porco de roteiro. Tá bom? Depois o pessoal quer que eu reaja ao Tasso Liturgos contra 25 ateus. Talvez seja nosso próximo encontro aqui. Tá bom? Um cheiro no cangote de todos vocês. E até a próxima.